ao de tudo um pouco e um pouco de tudo. E hoje temos uma convidada e ela já veio abrindo as portas da espiritualidade pra gente, hein? Ó, eu quero receber aqui com vocês Ana, bruxinha, ex-Big Brother. Oi, gente. Oi, meu amor, tudo Prazer. bem? Recebendo aqui com boas energias. Vai dar tudo certo. É sobre isso. Então, Ana, eu vi que você é atriz também, Sou. ex-BBB, ficou conhecida por afirmar ser bruxa. Conta pra gente, por que você se afirma ser uma bruxa? Então, essa é a história, né, que me levou pro BBB, a história que foi contada e teve todo. Tanto que com o tempo, que eu fui ver só aqui fora. Eu Certo. fiz as seletivas, eu fui contando um pouquinho sobre mim, mas aí que eu fui entender que eles tinham botado essa vertente espiritual específica. A minha história vai muito além de mim, na verdade ela vem da minha mãe, né. Eu não me inscrevi pro BBB, foi um olheiro que viu minha mãe no encontro da bruxaria que minha mãe estava. Nesse dia eu não estava, eu estava na faculdade, e tinha um olheiro lá infiltrado. Mas espera aí, esse olheiro era um bruxo também? Não, era só um olheiro, Aham. inclusive todo mundo eu não sei, gente, onde eles vivem, o que eles comem, onde eles estão, ninguém sabe. Mas eu não sou a única que foi vista por um olheiro, eu não, né, minha mãe. Tem várias pessoas que acontece, é bem natural. E nesse dia, tinha um olheiro lá, ele foi justamente, especificamente para procurar esse perfil, provavelmente, de uma pessoa espiritualizada, provavelmente alguém que praticava bruxaria, e falou com a minha mãe, falou: "Olha, você tem interesse, eu sou um olheiro do BBB, eu vim hoje aqui". Ele foi mais como um visitante mesmo. A bruxa realmente é a minha mãe lê carta, bola de cristal, burra de café, ela tem a parte da astrologia, ela lê áurea, Vamos chamar a mãe da bruxinha aqui também. mas a minha mãe ela faz os atendimentos dela, né, e eu cresci com essa pessoa médium perto de mim. E até pra mim, até é esquisito quando alguém me fala que não acredita em nada. Eu acho até estranho, porque como foi uma coisa que eu cresci vendo e tão nítido assim, a minha mãe, eu sei que existe os charlatões, né, muita gente que realmente não é, mas eu vi, eu vejo e aconteceu várias situações, e eu sei como minha mãe é especial. E eu já tinha minha carreira, né, de atriz, eu já estava tentando, sempre foi meu sonho ser famosa. E na hora que o olheiro falou com a minha mãe já no mesmo imediato pensou em mim. Pensou: "Não, é um sinal, não é pra mim, é pra minha filha, porque é a minha filha que quer ser famosa e eu tenho noção que vocês me encontraram pra encontrar ela. Se vocês gostaram de mim, vocês vão gostar dela, até porque eu sou uma versão mais jovem da minha mãe, a gente é muito parecida, tanto fisicamente quanto nos ideais. Eu não tenho, assim, tanta mediunidade, assim, que nem ela, mas eu tenho a minha parte, que até precisa ser desenvolvida, porque tem muitas coisas na mediunidade que você desenvolve com o tempo, com a idade. E comecei, minha mãe me ligou, falou: "Olha, filha, um olheiro do Big Brother vai te ligar". E aí desligou. Aí veio um número desconhecido, me ligou, me explicou, né, a situação, falou: "Olha, amanhã vai ter uma seletiva, você quer participar?". Eu fiz as seletivas como todo mundo, não tem nenhum tipo de. Ficou com medo de participar? Não, não, porque eu acreditava muito que era realmente um sinal de Deus, que ia dar certo. Eu queria muito, né, essa parte de ser famosa, queria uma oportunidade, e achei que realmente era isso. Tanto que a gente não sabe exatamente se a gente vai entrar ou não, e até perto, assim, eu tinha muito vívido dentro de mim que eu ia conseguir, tinha muito uma lei da atração, assim: "Não, vai dar, é isso aí, é um sinal", e foi mais ou menos essa história. Porém, quando eu saí que eu me deparei com essa parte mais da bruxa em específico. Na verdade, a minha família, né, a minha mãe, a gente é espiritualista universalista. A gente acredita na doutrina do veronismo, que ele acredita que todas as religiões são sagradas e todas podem ser seguidas e não limitadas. E a minha mãe, como ela tem esse encontro com Deus, ela sempre foi entre várias religiões. E como eu era a filha mais velha, eu sou, né, a filha mais velha, ela sempre me levou com ela. Você tem quantos irmãos? Eu tenho mais eu tenho uma irmã e um irmão, mas eu tenho 29, minha irmã tem 21, meu irmão tem 18. A gente tem uma diferença, e eu até sou um pouco bem mais velha, eu tenho bastante diferença dos meus irmãos, e agora não tem tanto que eles já estão grandes, mas eu tenho 7 de uma irmã e 10 do outro.
E a minha mãe sempre me levou junto, né? Até porque não tinha muito pra onde correr, então eu fui no evangélico, Seishunoi, xamanismo. A minha mãe tem um trabalho espiritual muito grande com o xamanismo, que entra nessa parte da bruxaria, nessa bruxaria ancestral, espiritualista, xamânica, e me pegou, eu fui aprendendo com ela, crescendo nessa pegada. Então, podemos dizer que ela moldou a sua jornada espiritual, a sua mãe. Então, eu até trato muito isso na terapia, várias vezes ela me pergunta até que ponto é as coisas que eu acredito, até que ponto é as coisas que a minha mãe me trouxe pra minha vida, e sinceramente eu não consigo distinguir, sabe. Mas como, por exemplo, a minha irmã, ela já não tem isso. A minha irmã, ela já não tem esses mesmos ideais, ela já também não gosta tanto, e pra mim já foi uma coisa mais natural, eu me sinto muito à vontade, eu gosto muito, e foi assim que a minha mãe me ensinou. Ela sem Na minha casa eu tenho vários santos, eu nunca, rezei pra uma coisa só. E desde pequena, até antes das pessoas compreenderem essa espiritualidade universalista, a minha mãe já era assim. Eu sempre rezei pra Nossa Senhora, sempre acreditei em Iemanjá, acreditava em Krishna, então e a minha mãe nunca falou: "Olha, você tem que acreditar numa coisa só". Não, ela sempre me deixou super livre e, inclusive, já muito pequena, eu já não compreendia as minhas amigas que, como por exemplo, eu tinha amigas evangélicas, eu chegava a ir na igreja com elas e não entendia por que que só ela ia para o céu e eu não, porque eu não era evangélica. Eu achava esquisito. E você sabe explicar isso hoje? Bom, eu não concordo, eu acho que eu vou para o céu da mesma forma. Eu só tenho eu não me delimito a algumas crenças e acho que todas elas são sagradas. Todo caminho, então, todas as religiões vão para o mesmo caminho no final. É isso que você acredita? Também, sim, eu acredito que são as religiões, elas têm, entendimentos diferentes da mesma coisa, mas no Sim. fim elas são muito parecidas. E eu nunca acreditei apenas na Bíblia, eu acredito na Bíblia, no Bhagavad Gita, no Alcorão, eu tenho várias coisas que eu fui O que é acreditar. Bhagavad Gita? É a Bíblia dos Hare Krishnas. Existe uma Bíblia que ela existe, só que é da parte deles, Uhum. que é um tipo de uma Bíblia, que tem os mandamentos deles, de Krishna. Como você lidou com a pressão e a exposição, porque você se considera uma bruxa, no Big Brother não deve ter sido fácil, né? Então, nossa, assim, ó, passaram 6 anos, mas mudou muito, principalmente depois da pandemia, a percepção das pessoas sobre esse entendimento, sobre pessoas diferentes, sobre religiões diferentes. É pouquíssimo tempo, mas as pessoas realmente elas tinham uma certa estranheza com o fato de ser bruxa, apesar de ser só uma religião como qualquer outra, eu não tenho nada de diferente, muito pelo contrário, eu sou normal como todo mundo, esse é apenas o meu ideal, as minhas crenças com o que eu acredito na espiritualidade. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Na Eu não vou verdade, você é diferente. Diferente. Não, mas, até quando eu cheguei você falou assim: "Ai, eu achei que você ia vir de preto, eu É, eu vim me de vesti de preto em sua você, meu amor. homenagem", mas não é porque eu sou bruxa que eu vou me vestir de preto, entendeu? Existe um Sim. estereótipo criado pelas pessoas que vem de muitos e muitos anos, que realmente do católico, é toda uma da Idade Média, e tem toda uma coisa meio fantasiosa das bruxas, que não é bem assim na hora do vamos ver. Nada mais é do que uma religião na qual a gente acredita no poder da natureza, Certo. tanto que o pentagrama, que um símbolo do pentagrama, que é a nossa cruz, teoricamente, é uma estrela. Essa estrela, cada uma das pontas representam um elemento, ar, Certo. fogo, terra e ar, e a ponta de cima é o espírito. A gente acredita que cada um desses elementos, eles interligam e nos ligam ao espírito. É um pouco como chakra? Também, É, tem muita coisa parecida, quando a é gente muito começa a ler, a gente vai vendo que é tudo muito parecido. E não é nada além disso, a diferença é que a gente é politeísta, a gente acredita em vários deuses, a gente não acredita apenas em um deus,
Eu acredito em Deus também, tá? A gente acredita em Deus, acredito em vários deuses. E, nesse sentido, a gente cultua deuses celtas, deuses gregos, deuses egípcios, como Afrodite, Ísis, Horus, Hades. São outros deuses que a gente cultua e acredita, mas não é nada além disso. Super interessante. E me diga uma coisa, você sente que a sua participação no programa foi retratada de forma precisa pela produção e pela edição do programa? Então, como naquela época eu fui meio que um Marte, né? Eu fui a primeira a falar sobre. Até hoje eu sou muito lembrada com esse nome. Existem outras pessoas também que depois de mim falaram que são bruxa, que acreditam na bruxaria e tal, mas eu ainda tenho muita referência. Naquela época, como foi o primeiro contato, as pessoas acreditavam muito que eu era satânica. É sério? As pessoas acreditavam que eu cultuava o Satã. Até hoje, muitas pessoas acham que eu cultuo o Satã, que eu acredito no satanismo, que eu acredito em Lúcifer. E assim, existem sim as bruxas satânicas que cultuam o Satã. E é uma coisa completamente diferente da parte Wicca, na parte mais ancestral. Como distinguir uma bruxa satânica de uma bruxa não satânica? Não tem como distinguir, é simplesmente a crença dela, ela vai te falar, eu acredito no Lúcifer, né, não chega nem a ser, ela não, é luciferiana, a bruxa luciferiana, ela acredita no Lúcifer, e tem os mandamentos, toda a religião luciferiana é muito extensa, acredita no Satanás, simples assim, mas tem uma Bíblia, tem todas as mesmas coisas, a única diferença é que de vez ela acreditar em Deus, ela acredita no Lúcifer. Então, na sua religião não tem sacrifício animal, por exemplo? Não sacrifico nada. Eu tenho, muito pelo contrário, eu tenho toda uma adoração pelos animais, pela natureza. Eu não gosto nem de matar barata. Imagina, eu não gosto de matar pernilongo. Não tenho essa. Eu tenho até mas são visões de mundo diferentes. Existem pessoas que acreditam, até porque, na verdade, o sacrifício de animais tem muito a ver com o sangue, especificamente. Sangue é sagrado, independente se ele for de galinha ou se ele for de pessoa. É mais ou menos essa quando você vai estudar sobre o porquê do sacrifício, tem a ver muito com o sangue, com o ritual, mas eu não acredito, não faço nada além disso, e eu não tenho essa caixinha que as pessoas colocam aí se você é bruxa, você acredita apenas nisso, e muito pelo contrário, eu acredito na bruxaria, eu tenho os meus ideais, mas eu também acredito da mesma forma em Nossa Senhora, da mesma forma eu vou lá no Réveillon, jogo as minhas rosas pra Iemanjá, rezo pra Iemanjá, então eu não tenho essa. Então, você tem várias religiões. Na verdade, não chega a ser várias religiões. O universalista, né? Ele acredita no universal, em todas as religiões ao mesmo tempo. Se chama universalista? Espiritualista universalista, e tem uma doutrina que chama veronismo. O veronismo acredita que todas as religiões são sagradas e que todas podem ser seguidas e não limitadas. Porque as religiões, geralmente, elas limitam. Elas Sim. colocam que apenas aquela religião é a certa. Porém, não necessariamente, né? Até hoje tá rolando uma guerra muito pesada no Irã, no Islã, que acredita que uma só é a verdade absoluta, e eu não acredito também, né, numa verdade absoluta. Eu acredito que tudo ali tem fundamentos essenciais que podem ser respeitados e são iguais, assim. Realmente a gente caminha para uma verdade absoluta. Todo mundo acredita em alguma coisa, e eu acredito nisso. E uma coisa que eu gostaria de saber é como que você lidou com a pressão quando você saiu do Big Brother? Porque, tipo, você não sabia, né, até então que Não. Tem muita coisa que saiu, eu não sei se você chegou a ver, foi muito traumatizante pra mim, inclusive até essa parte da bruxaria, as pessoas não entenderam muito bem. Eu saí bem cancelada, eu saí com uma rejeição bem alta, 89%, numa época que não se falava sobre isso, que não tinha essa palavra, cancelamento, e é uma mistura de coisas, além dos erros que eu tive lá dentro, da própria aceitação da minha história, das coisas que eu falava. São várias coisas que foram acontecendo, né, que me levaram a essa rejeição, e é uma rejeição que faz muitos anos que eu tô tentando alterar, mas agora, essencialmente nos últimos anos, com
o entendimento do cancelamento, dos haters, da própria Carol Conká. Toda entrevista que eu vou, eu falo dela, eu falo que eu agradeço todos os dias por ela existir, porque as pessoas começaram a ter uma ótica diferente do que é o cancelamento. O cancelamento de uma pessoa famosa e o cancelamento de uma pessoa anônima são bem diferentes. Eu tentava falar sobre o tema, mas as pessoas não entendiam. E também não existia essa nomenclatura. É muito parecido com o bullying. Antes, quando a gente era nova, Eu né? sofri isso. A gente sofria bullying, mas não existia essa palavra. Você sofreu? Muito, e por causa da minha voz, por causa de N coisas. Eu sofri bullying a minha vida inteira, até hoje. Mas não tem um entendimento, nós, seres humanos, gostamos de identificar e dar nome às coisas. Enquanto não há um nome, a gente não consegue se proteger daquilo. E por mais que a gente falasse, olha, as pessoas estão me tratando mal, chegava em casa falando pra mãe, ai mãe, falaram isso de mim, eu tô chateada e tal. Não tinha esse entendimento. E esse entendimento vem muito depois da minha edição. Sim. E aí que as pessoas começaram a entender e começaram até a ver que não é bem assim. Que sim, nós erramos, sim, todos somos iguais, e os famosos deram essa ótica. O famoso, a gente coloca ele num pedestal, né? Ele tá lá naquele pedestal que a gente criou, a gente idealiza uma coisa, e quando a gente vai ver de perto, ninguém é muito normal, né? Todo mundo é diferente, todo mundo erra. Além da gente ser aquela pessoa ali, o artista, a pessoa também é uma mãe, a pessoa também é um pai, a pessoa também, ela tem a vida dela, as coisas pessoais, os traumas dela, as vivências dela, e o BBB, né, o próprio reality, proporciona você ver aquela pessoa com uma ótica diferente. E muitas das vezes, a pessoa não aceita. Ela não aceita que a gente Você não teve uma paranoia lá dentro, não? Tipo assim, de ficar fechada? Não, lá dentro não. Lá dentro, só quando eu saí realmente que eu fui ter noção da dimensão do que era. As pessoas não têm dimensão do que é o reality show. Elas não têm noção o quanto que entra na vida das pessoas. O quanto nós somos o país que mais consome reality show. Nós somos um país que gostamos desse formato de entretenimento. E as pessoas não têm noção da dimensão que é. E quando a pessoa é anônima, menos ainda, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Também, mas eu tenho várias perguntas. Houve algum momento em que você se arrependeu de ter participado? Todos os dias. Isso aí eu falo todas as entrevistas. Eu me arrependo todos os Sério? dias. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Nossa! É que Eu não é estava porque esperando essa resposta. Não, acho que é porque você não pesquisou. Eu tentei me matar. Eu fiquei Você muitos tentou Aham, suicídio? sim. Se você jogar meu nome no Google, é um horror. Senhor Jesus, eu odeio jogar meu nome no Google. Eu tenho um trauma terrível. Eu tenho uma história muito horrível com o Big Brother. E todas as entrevistas que eu vou, eu gosto de sempre ressaltar o quanto que é. A gente acha que nós seres humanos temos uma visão de que tudo vai dar certo, que eu vou entrar no reality e que eu vou ser a melhor pessoa do mundo e que vai dar tudo certo. Mas as pessoas que realmente se dão bem não são todas. Então você foi bem prejudicada com essa participação. Sim, completamente. E como que você fez pra sair, pra se curar? Na verdade, o meu arrependimento e a minha culpa não tem a ver com o programa. Tem a ver com a minha participação em específico. Eu tenho dentro de mim, assim, que eu perdi a minha grande oportunidade da minha vida. Eu me arrependo da forma que foi, do jeito das coisas que eu fiz. Eu era muito nova, eu tinha tinha acabado de fazer 23 anos. Eu era inconsequente, eu não tinha noção de muita coisa da minha vida. Hoje eu já tenho quase 30, então eu tenho um entendimento completamente diferente. Inclusive, acho que ninguém com menos de 25 anos deveria participar do reality, porque a pessoa tem que ter um emocional muito preparado, porque é muito complicado falar sobre reality, sobre o estado que a gente chega lá dentro, que é um estado que a gente não estaria aqui fora, de jeito nenhum. Nada na nossa vida aqui fora, cotidiana, se assemelha ao que é a experiência do reality. E a gente não tá preparado pra isso. Então você não participaria de um outro reality? Eu participaria. Eu participaria de outro reality pela oportunidade de poder mudar o que aconteceu. Ah, interessante. Eu sempre falo, em todas as entrevistas que eu sempre dou, justamente pela proporção. Não existe nada do que eu faça hoje que tenha a proporção de um reality.
eu tem muitas pessoas ainda que têm essa visão daquela Ana que não existe mais. Aquela Ana não Uhum. existe mais, e eu mudei muito com o tempo, e para eu conseguir chegar em todas essas mesmas pessoas novamente, só um reality. Eu demorei bastante tempo, assim, para compreender, e eu hoje eu quero transpor isso. Todos os lugares que eu vou é sempre, pra mim, muito bom, porque eu transponho a minha bolha que eu tô hoje. Hoje a gente vive em pequenas bolhas que são a rede social, né. Ali é a sua pequena bolha, que ali as pessoas que gostam de você, elas estão ali, elas estão te As que vendo. não gostam Também, também. as que não gostam também, mas é um acesso que as pessoas têm em você. A televisão já não, é um acesso muito maior de pessoas que talvez não te veriam, não entenderiam, e o reality me proporcionou que essas pessoas me conhecessem, e elas têm uma visão de mim que não é a visão que eu gostaria que elas tivessem, e eu gostaria de ter uma nova oportunidade justamente para eu poder transpor isso. Hoje tudo que eu faço, tudo que eu quero, todos os meus objetivos é mudar isso, mudar essa imagem que foi construída, que eu não consigo. Eu tive que aceitar durante bastante tempo, assim, muita terapia, eu entendi e aceitei que eu não consigo mudar o que as pessoas pensam sobre mim. O que eu posso fazer é mudar de mim, por mim, para mim, e aí depois eu consigo fazer com que as pessoas entendam que eu realmente mudei. Então, com tudo isso que você viveu, que você aprendeu, que você lidou com as suas emoções, fez terapia, você tem algum projeto em andamento, em mente, que gostaria de compartilhar com a gente? Não, faz pouquíssimo tempo que eu reativei minha rede social, né, faz agora que vai fazer 2 anos, na verdade foi no ano passado, e também foi justamente por causa de reality. Saiu uma notícia, que saiu até no jornal, na Hora da Venenosa, que eu ia entrar em outro reality, na época na Fazenda, e saiu tão forte, e as pessoas acreditaram tanto, que começaram a me mandar mensagem na rede socia na minha nas minhas redes, começaram a me marcar, e a minha rede até então, ela estava fechada, ela era pessoal, eu só botava coisas minhas, não tinha nada, eu virei dona de casa, eu tive todo um processo, eu não era mais visível. E começou a ficar tão forte que eu comecei a receber convites, para podcast, para programas, para contar o que havia acontecido comigo, por que que eu tinha saído da mídia, como que estava sendo aquele processo, que eu já tinha ficado 4 anos longe. Aí eu consegui me reintroduzir, começar a contar aos pouquinhos o meu trauma, como que foi, o que eu passei. E hoje eu tô nesse processo, eu tô nesse caminho de escalada para chegar em algum lugar. Hoje eu tenho uma nova assessoria, consegui, né, fechar uma assessoria depois de muito tempo, porque na época, por mais que eu tentei trabalhar, eu tentei fazer coisas no Instagram, só que as pessoas tinham um posicionamento, até hoje até elas têm um pouco, foram na rede, nas coisas que eu fazia, e falavam que se eu, tivesse a imagem associada com aquela marca, não iriam comprar mais a marca, esbocoitavam, né, o que estava acontecendo, até o momento que eu não aguentei mais, eu me retirei, não porque eu quis, mas por eu não aguentar mais, por eu ter sido cancelada de todas as formas possíveis. O cancelamento, ele quer eu não entendia muito bem o que que as pessoas queriam tanto de mim. Elas queriam que eu sumisse, que eu desaparecesse, e foi mais ou menos o processo que eu fiz, eu não tinha muito pra onde correr, sabe. Sim, mas se você entrasse em outro reality, que você mudaria? Você continuaria? Então, a bruxinha, ela faz parte da minha história. A bruxinha, ela é uma parte da minha história. Inclusive, eu quero trocar esse arroba, eu quero mudar essa história. Ela é um apelido carinhoso que eu ganhei do público, né? Não era uma coisa que eu esperava. E apelido é assim mesmo, né? A gente ganha, muitas das vezes a gente nem espera. E eu quero fazer esse caminho das pessoas entenderem quem é a Ana, que eu sou uma pessoa, que eu vou muito além da bruxinha, e que a bruxinha faz parte de mim, não eu sou a bruxinha. Tem uma grande diferença entre sou e ser. Entendi. E eu quero fazer esse caminho, e é o que eu tô fazendo hoje. Eu tô fazendo um caminho de formiguinha, fazendo todo o meu processo, e eu espero, em algum dia, até poder entender por que tudo disso. Durante muito tempo eu também não entendia. Até
por eu ser uma pessoa espiritualizada, né, eu sou uma pessoa que sempre foi muito boa, que tinha todo esse entendimento de Deus e toda essa visão de mundo diferente, até eu teve um tempo que eu me voltei contra Deus, que eu deixei de sonhar, que eu achava que eu realmente era aquela pessoa horrível que as pessoas tanto falavam. Você acreditou no que as pessoas falavam sobre você? Acreditei durante muito tempo, eu acreditei que realmente eu não merecia aparecer, que realmente a minha vida tinha acabado, que realmente eu não merecia sonhar. E eu sonhei tanto o mesmo sonho, que eu tinha vergonha de sonhar. Porque eu realizei o meu sonho, e o meu problema foi o meu sonho ser realizado. O meu mai o eu não eu tive meu maior sonho se tornou o meu maior pesadelo. E eu tenho até esse processo de querer que meu sonho eu fui entendendo com o tempo, que na verdade eu tenho o mesmo sonho, só que eu quero que ele seja realizado da forma correta, não da forma errada. E se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão interessadas em explorar o mundo do misticismo e da espiritualidade, mas talvez sintam-se inseguras ou desconhecidas sobre por onde começar. Então, hoje, graças a Deus, eu acho que as pessoas estão tendo uma abertura maior, assim. Hoje a gente fala sobre bastante tema, as pessoas até tem muita gente que acha, quando eu falo: "Ah, eu sou veranista espiritualista, tal, tal", começa a falar, a pessoa se identifica. Ela fala: "Ah, eu sou isso também. Eu não acredito só numa coisa". Eu me sinto muito, assim, aberta a todas as religiões, e até eu acho que é uma coisa que não vem passando, assim, de geração para geração. Eu acho que na nossa geração era mais comum a mãe obrigar o filho a ir na igreja. Hoje já não tem mais essa. A própria mãe já não é a mesma pessoa que vai querer fazer com que o filho acredite na mesma coisa que ela. Então a pessoa tem um caminho natural da vida dela, e ela consegue perceber o que ela realmente acredita e o que ela não acredita. E tudo bem também se você tá numa religião, se você pratica uma religião, se você vai lá e você não se sente à vontade. E você acha que não tem a ver com você, porque Deus não é religião. Deus não é a religião. Deus não é, a religião é uma parte, tanto que espiritualidade e religião são coisas diferentes. A parte mais importante para você é seu marido, né? É, ele é uma parte fundamental na minha vida, com certeza. Com certeza, hoje ele é. Inclusive, assim, eu tive todo um processo de ressignificar a minha vida, de ter uma nova vida. Eu passei por esse processo, como a minha vida tivesse recomeçado depois de BBB. O reality, ele proporciona uma vida nova. Você não consegue mais ter a sua vida de antes, e você também não tem mais a vida que você tinha no BBB. Mas você, quando sai na rua, você é reconhecida ainda? Sim, se a pessoa viu o meu BBB, ela sabe que eu sou, principalmente por causa da voz. Eu abri minha boca, a pessoa já sabe. E você é bem tratada? Hoje Hoje sim. sim, mas eu já sofri vários ataques Sim, isso da pessoa falar até coisas simples, como, por exemplo, a pessoa pedir uma foto pra mim e logo em seguida ela virar e falar: "Eu te odiava, sabia? Voltei um monte pra você sair". E eu não sabia o que fazer, eu ficava assim: como? "É, não, bom". Que bom, né? Ai, o nosso de tudo tá chegando ao fim, mas foi um prazer receber essa gata, essa bruxinha maravilhosa, que abriu com boas energias aqui o É nosso isso. programa. E é o que temos para hoje, Edilícias. Um beijo para você e Um beijo, gente, tchau, até a próxima. a gente se vê aqui. De tudo.